Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou passar para vocês a minha receita de pão. Uma receita maravilhosa, é fácil, rápido, leva poucos ingredientes e essa receita eu faço ela há mais ou menos uns 8 anos e eu vim aperfeiçoando ela e eu sempre uso ela porque ela é muito fácil de fazer e eu vou dar 5 dicas para vocês, infalíveis para o pão de vocês sempre ficar fofinho e não dar errado. Porque no começo, gente, meus pães sempre ficavam duros e eu ficava contrariada e chorava pensando que eu não era boa para fazer pães. Mas, gente, tudo na vida é questão de prática, né? Todos nós temos capacidade, é só pegar as dicas, estudar, praticar. E foi isso que eu fiz, pessoal. Fui pegando várias dicas ao longo dos anos e fui colocando em prática. Então, para você que não consegue fazer um pão fofinho, gostoso, fica aqui comigo que hoje você vai aprender essas dicas se você ainda não sabe e o seu pão não vai dar mais errado, tá? Pode confiar. Segue aí certinho que o seu pão vai ficar fofinho, gostoso e como é bom a gente sentir aquele cheirinho de pão pela casa. Eu vou fazer com essa receita 3 pães de forma, no tamanho mais ou menos de 20 centímetros. Você também pode fazer com ela pães bisnaga, pães redondinhos. Se você não tiver o rolo, vocês podem fazer as bolinhas e aí vão ficar aqueles pães redondinhos. Eu faço várias receitas com ela, então eu fui adaptando ela e vou passar aqui no canal para vocês, porque eu faço com ela pão de milho, eu faço rosquinha enroladinho, pão recheado, tudo com essa mesma massa, gente, ela é incrível. Então, fica aqui comigo, se inscreve aí no canal, deixa seu like se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo. Ative o sininho das notificações para vocês receberem os meus vídeos, tá? Quando eu postar, que eu quero postar para vocês sempre receitas de pães. Eu também faço o pão integral com essa receita e eu vou passar aqui no canal para vocês todas elas. Comente aí se vocês querem, se vocês têm interesse, tá? Que eu vou fazer e postar aqui no canal para vocês. Então, sem mais enrolação, vem comigo, vamos lá fazer esses pães deliciosos. Pessoal, nós vamos levar para o fogo uma xícara de leite, e uma xícara de água. A minha xícara é a medida de 240 ml. Pronto, pessoal, eu já levei ao fogo por menos de 1 minuto, é só para amornar. E a minha primeira dica para vocês é essa. A dica muito importante para o pão ficar fofinho é que o leite tem que ficar em temperatura de mamadeira. Não está quente, vocês coloquem o dedo e suportam ficar por 10 segundos. Tá? É um morninho bem pouquinho mesmo, tá, pessoal? Pra não matar o nosso fermento, tá? Porque se ficar muito quente e matar o fermento, ele não vai crescer, não vai se desenvolver como ele deveria. Aqui na sequência, nós vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco. Eu uso, gente, esse daqui. Usem uma marca boa, eu uso Dona Benta ou Flashman. Já usei de uma outra marca e eu não gostei muito. Eu começo sempre colocando o fermento e meia xícara de açúcar. Meia xícara dessa pequena, dá 3/4 de xícara de açúcar. Porque o fermento gosta do açúcar. Então agora eu vou colocar aqui o líquido. O leite com a água, morninho. E vou misturar bem para dissolver o fermento. Agora, pessoal, que já dissolveu quase todo,
eu vou colocar a farinha de trigo. Se vocês escutarem algum barulhinho, é o meu bebê, tá, pessoal? Então, a farinha de trigo que eu gosto de fazer os meus pães é essa daqui. Essa farinha, ela é muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Então, eu vou colocar um pouco aqui e vou misturar bem. Uma dica, pessoal, que eu peguei nas minhas pesquisas sobre um chefe de cozinha, que ele falava assim, que a melhor farinha de trigo pra gente fazer pão é a que mais vende no mercado, é a farinha mais nova. Então, a melhor farinha pra gente fazer pão é aquela que tem mais saída do mercado. Então, agora aqui eu misturo. E se vocês tiverem com tempo para deixar fazer a esponja, vocês deixem por 5 minutos. Aqui eu coloquei um pouco de farinha, assim, sem medir mesmo, pessoal, só para fazer esse mingauzinho ralo, tá vendo? Mas mais ou menos uma xícara e meia de farinha, tá? Agora eu vou deixar aqui tampado por uns 5 minutinhos. E olha, pessoal, já se passaram 5 minutos, começaram a se formar as bolhas, tá vendo? Já tá mais espesso. E agora eu vou dar continuidade à receita. Pessoal, e agora a minha segunda dica para vocês é a usarem um batedor de ovos, um fouet, que aguente a bater a massa mole, fazendo tipo o processo da batedeira planetária. Essa dica, pessoal, faz toda a diferença na textura do pão de vocês. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que meus pães ficaram bem mais fofinhos. Agora, pessoal, nós vamos precisar de 2 ovos médios, meia xícara de óleo, agora eu vou misturar, pessoal. Acrescentar o óleo. E vou colocar, pessoal, mais um pouco de farinha de trigo. Eu vou acrescentar o sal. Eu coloco uma colherzinha rasa, colherzinha de chá. E eu gosto de colocar agora, nesse momento, por cima da farinha de trigo, porque o nosso fermento, ele gosta de açúcar, mas ele não gosta do sal. Então, a gente coloca depois, né, para não interferir na fermentação. Agora eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. E eu coloquei até agora, pessoal, mais ou menos meio pacote. Meio quilo, né? Eu vou misturar até ficar uma massa homogênea. Então, pessoal, agora eu vou bater com o fouet até essa massa ficar bem lisa e homogênea. Eu vou batendo assim, vou segurando, né, e vou fazendo esses movimentos. Vou girando a bacia. Vocês podem ir acrescentando mais farinha de trigo, se ficar mais fácil para vocês baterem, tá? Mas é claro que a gente também ainda vai sovar um pouquinho essa massa na mão, tá, pessoal? E olha, pessoal, ela já está bem lisinha, com uma liga muito boa. Agora, eu vou acrescentar a farinha de trigo para passar ela aqui para a mesa para sovar.
E pessoal, lembrando vocês, quem não tiver um batedor, fouet, gente, vale super a pena investir, viu? Mas se vocês não tiver e quiserem fazer essa massa, não tem problema, tá? Vocês podem bater ela com uma espátula, com uma colher, ou até mesmo com a mão, tá? E depois continuar acrescentando a farinha de trigo até o ponto de sovar. E outra dica, pessoal, vai acrescentando a farinha aos poucos. Porque pro pão ficar mais fofinho, é legal a massa ficar mais mole também, tá? Então aqui eu já vou jogar na minha mesa, tá? E agora, pessoal, eu vou sovar por uns 5 minutos. A massa de pão, quanto mais sovar, melhor é, tá? Vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. A partir desse momento, pessoal, tem que acrescentar bem aos pouquinhos mesmo, tá? Pra nossa massa não ficar dura. E olha, pessoal, como que já está uma massa lisinha. Olha que bonito que fica essa massa. Eu amo fazer pão, pessoal. Pra mim é uma terapia. E estou sovando aqui, acho que já tem uns 6 a 8 minutos. Porque eu gosto muito. Vocês reparem que ela ainda está mole, ó. Ela está lisinha, mas se a gente começar a sovar ela de novo, ela já vai amolecer de novo, tá vendo? E esse é o ponto, tá, pessoal? Ela ficou lisinha. Vocês podem embolar ela para colocar na tigela para crescer. Então, eu gastei quase toda a farinha, ficou bem pouquinha, cerca de 150 gramas. Agora, pessoal, eu vou colocar dentro da bacia que eu estava sovando, né? Vou colocar um pouquinho de farinha. Vou colocar a massa. E por cima, pessoal, eu gosto de colocar um pouquinho de óleo para não ressecar. E isso vai facilitar também na hora de abrir os pães, que geralmente eu nem preciso de polvilhar na mesa a farinha, porque o óleo me ajuda a não ter que acrescentar mais trigo nessa massa. A minha terceira dica para vocês, pessoal. Agora nós vamos cobrir bem, pode cobrir com um pano ou com um plástico filme, para deixar bem vedada. E eu vou colocar dentro do forno desligado por 30 minutos. Essa massa até ela dobrar de tamanho. Se estiver muito frio, pessoal, vocês aqueçam um pouquinho o forno, tá? Bem pouquinho, por uns 2, 3 minutinhos. E aí quando ficar numa temperatura assim, como se fosse um dia quente, vocês coloquem a tigela dentro, bem tampadinha, tá? Agora, pessoal, a massa já dobrou de tamanho e eu vou dividir essa massa em 3 partes para fazer 3 pães grandes, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês não tiverem as formas de pão,
vocês podem fazer na forma grande, de mais ou menos 30 centímetros, na forma quadrada, igual eu faço, mas aí vocês têm que colocar os 3 pães. Eu vou dividir aqui, ó, em 3. Olha, pessoal, eu montei essa forma com óleo e farinha de trigo. Essa forma deve ter mais ou menos uns 35 centímetros, tá? De comprimento e de largura uns 25 centímetros. Eu vou polvilhar aqui, pessoal, com um pouco de farinha. E agora, pessoal, para quem não tem o rolo, basta abrir com as mãos e enrolando e apertando bem. Não precisa abrir muito, pessoal, porque aqui a gente vai enrolando e apertando ao mesmo tempo, tá? Olha. Quando chegar aqui no final, vocês apertem bem para colar. Quando a massa fica dura, ele não cola direito. E quando está assando, ele acaba soltando as laterais. E não fica um pão tão bonito. E essa emenda, pessoal, vai ficar pro lado de baixo na forma. Eu vou colocar ele no meio. Prontinho, pessoal. Agora já estão aqui na forma, com a distância entre eles, né? Porque eles vão crescer. E a minha quarta dica para vocês, pessoal, é para ter paciência, gente, nesse momento, para deixar os pães crescerem, tá? Eu sempre deixo eles crescer por volta de 1 hora, até esses pães encostarem um no outro, pessoal. Então, quando eles estiverem encostando um no outro, é que eu coloco eles para assar. Agora eu vou cobrir a forma com um pano e eles vão voltar para dentro do forno novamente, desligado. Olha, pessoal, estão cobertos e vai ficar aqui no forno desligado, tá, pessoal? Só liguei a luz aqui para vocês verem porque ele está na tomada, mas ele está desligado. Se estiver muito frio, usem aquela mesma dica de aquecer aqui bem baixinho. Se vocês tiverem um forno elétrico na temperatura baixinha, se não, deixa por uns 2 minutinhos na temperatura mais alta e já desliga, tá? Para aquecer bem pouquinho. Já se passou quase 1 hora e olha como estão os pães. Já dobraram de tamanho. Agora, pessoal, eu vou dar a 5ª dica para vocês. Eu pré-aqueci o forno por 5 minutinhos. A 180 graus, pessoal. E agora eu vou colocar a forma. E a minha última dica para vocês é de não colocar essa grade muito perto aqui da resistência ou do fogo do forno de vocês, porque senão vai queimar os pães de vocês antes dele assar por completo, tá? Então, vocês levantem um pouquinho a grade, ou então coloquem uma outra forma embaixo dessa, tá? Pra ficar num mais alto, um pouquinho assim, um palmo mais alto, pra poder assar por completo. Os pães vão levar, pessoal, de 30 a 40 minutos pra assar, depende do forno. Eu não passo gema de ovo por cima dos pães, porque eu prefiro fazer assim, que eu controlo melhor o tempo deles de forno. Quando eles estiverem moreninhos, então eu já posso desligar, que já vai estar assado.
Agora, se vocês pincelar a gema, vocês fiquem de olho no tempo, porque já aconteceu de eu pincelar eles com a gema, quando ficou moreninho eu tirei do forno e depois quando eu parti estava cru por dentro. Então, vocês olhem de 30 a 40 minutos e aí quando eles estiverem bem moreninhos e assados eu volto para mostrar para vocês. E olha, pessoal, depois de 40 minutos no forno, os pães cresceram, estão moreninhos. E eu desliguei já aqui o forno. E agora, pessoal, eu vou deixar eles esfriando por 30 minutos em uma grade, tá? Se vocês não tiverem uma grade, pode colocar em cima do fogão ou deixar na grade do forno assim mesmo, né? Com o forno aberto, até eles esfriarem, tá? Pra não ficar úmidos por baixo. E aí eu vou deixar eles esfriando pra cortar pra vocês verem. Olha como eles ficaram lindos, pessoal. Cresceram bastante. Olha que lindos. Então, pessoal, já se passaram 30 minutos, os pães já esfriaram. Eu tirei aqui da forma e coloquei aqui. Eles estão brilhando assim porque eu passei margarina neles, tá? E olha, pessoal, eu cortei aqui porque minha filha já estava querendo comer eles quentinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eles ficam fofinhos. Olha, pessoal, a maciez desse pão. Que delícia! Fica muito macio, fica muito fofinho esse pão, desfiando. Façam aí, pessoal, segue todas as dicas que eu passei pra vocês, que vai dar certinho, o pão de vocês também vai ficar fofinho, muito gostoso. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma receita. Obrigada por assistirem, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!